Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre os Compute Services da OCI. O escopo da nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre o Bare Metal, o Datacade, Virtual Hosts, Virtual Machines, Container, Engine e Functions, né? Então, ao final aqui da apresentação, você vai saber o que é cada um deles e o mais importante, quando usar cada um deles também, tá? A começar pelo Bare Metal, ele basicamente é um servidor físico dedicado a um único cliente, tá? Ele também não tem virtualização, tá? Ou seja, ele é um single tenant server, né? Então, basicamente, ele é focado para grandes empresas, quando a empresa precisa de um servidor único para ele, né? Você vai estar utilizando ele quando seus workloads são sem virtualização, ou seja, você não consegue virtualizar esse tipo de máquina, tá? Geralmente são para aplicações que precisam de um alto desempenho, de uma alta performance, né? E quem utiliza também geralmente são empresas que precisam armazenar as suas aplicações e os seus dados em um servidor separado devido a alguma regra de compliance, né? Alguma norma de licenciamento e etc. Por exemplo, instituições financeiras, grandes empresas, multinacionais, né? Geralmente eles optam por esse tipo por alguma regra interna da própria instituição, tá? O Datacade Virtual Hosts, né? Ele basicamente também é um servidor dedicado a um único cliente, tá? No entanto, este aqui permite a virtualização, tá? Então ele é um single tenant VMs, né? Vocês podem observar que ele também é um servidor bare metal, tá? No entanto, ele permite a virtualização de um único cliente, ou seja, a gente continua naquele escopo de que são grandes empresas que por algum compliance, por alguma regra, alguma norma deles necessitam de uma máquina propriamente para eles, né? Seja pelo alto desempenho, alta performance que a aplicação precisa, né? E também por questões de licenciamento e conformidade, tá? Só que dessa vez o DVH ele suporta a virtualização, então essa é a diferença. Vocês podem ver que aqui no desenho, ó, eu coloquei as VMs em vermelho para simbolizar que pertence a um único cliente, tá? Porque agora vocês vão ver a diferença dela com as VMs, né? Então, as VMs são servidores compartilhados com outros clientes, tá? Com outros clientes da OCI. Eles são multi-tenant VMs. Vocês podem verificar aqui que esse tipo de servidor também é um bare metal. A Oracle gerencia a camada do hypervisor, tá? A camada de virtualização, e cada cliente cria a sua VM aqui internamente, né? Aqui eu separei em cores diferentes para fazer simulação de como se fosse cada um cliente, né? E aí cada cliente tem o controle total do seu sistema operacional, das suas VMs, tá? Uma grande também particularidade deste tipo de máquina virtual, né, deste tipo de compute services, que é a máquina virtual, é a respeito dos boot volumes e dos block volumes, né? Eles são atachados, tá? Eles, digamos que não pertencem assim à máquina em si fisicamente. Você cria esses volumes para sistema operacional, para armazenamento de dados, e você atacha na sua VM, tá? Podemos ver aqui no desenho, ó, nós temos aqui uma region, né, 3 ADs, 3 Availability Domains, uma VCN, uma subnet. Dentro da subnet nós temos uma VM instance, tá? E nós vemos aqui que os discos de data e de sistema operacional, eles ficam até mesmo fora da VCN, né? Porque eles são criados fora da máquina e eles são atachados nessa máquina, tá? Na sua instância de VM. Isso traz algumas vantagens, como por exemplo, você pode criar outras VMs e atachar ele
Também, caso dê algum problema na sua máquina, na sua VM, o sistema operacional e os dados também continuam intactos, né? Enfim, algumas outras coisas também que é muito bacana. Quando então que eu vou utilizar uma VM, né? Eu vou utilizar uma VM quando eu preciso ter o controle total do sistema operacional, né? É muito utilizada para migrações de on-premise para cloud, né? Também é utilizada para workloads legados, pois algumas empresas preferem não fazer um investimento tão alto em sistemas legados e acabam optando também pelo uso da VM, né? Já que o seu custo também é mais baixo, né? Ela também fornece uma grande flexibilidade na questão de poder escolher o poder computacional dela, né, o sistema operacional, até mesmo o tipo de processador, se você quer um processador AMD, se você quer um processador Intel, e tudo isso ele afeta o preço, né? Então você tem toda essa flexibilidade para você montar realmente as configurações que você quer, né? As desvantagens dela é que você, né, como você tem o controle total do sistema operacional, é você que vai ter que gerenciar as configurações de segurança, de rede de firewall, né? E estar monitorando constantemente o funcionamento e a escalabilidade dessa VM, tá? Então é você que vai ter que fazer todo esse controle. Nós temos também o tipo de compute service de container engine, né? E qual que é a diferença entre o container e a VM? Eu botei a infraestrutura dos dois aqui lado a lado para a gente conseguir comparar. E basicamente, né, o que a gente pode ver é que os dois, ambos têm a infraestrutura. Na VM, acima da infraestrutura, nós já temos a camada do hypervisor, né, que é a camada de virtualização. E cada VM aqui, ó, cada app, ele tem as suas dependências, ele tem as suas bibliotecas e ele também tem o seu sistema operacional, né? Já no tipo de container, nós podemos ver que acima da infraestrutura nós não temos virtualização, nós já temos o sistema operacional e esse sistema operacional ele é o mesmo para todos os containers criados, né? Então, cada container tem a sua dependência, tem as suas bibliotecas, mas o sistema operacional dele roda em cima do host, né? O que acaba trazendo algumas vantagens, como por exemplo, você tem muito menos um volume muito mais baixo de storage, né? Visto que você não precisa ter o sistema operacional para cada uma, né? Você também tem uma manutenção facilitada, porque é muito mais fácil você dar uma manutenção a nível de container do que a nível de cada VM, né? Isso te facilita em muito a manutenção, em um número grandes de VMs, né, ou de containers. Algumas características dele: ele possui um deploy muito facilitado, né, visto que você basicamente empacota a sua aplicação e sobe num container, né? Ele também suporta diversas linguagens, né? Java, Python, Go, Ruby, por exemplo. Ele suporta diversas linguagens, o que facilita muito também o desenvolvimento, né? Além disso, a OCI também tem o OKE, que é o Oracle Kubernetes Engine, que é um orquestrador open source de containers, que também facilita muito o gerenciamento desses containers, né? Ele é autoescalável, enfim, ele traz diversas vantagens. Não vou estar comentando muito dele aqui, quem sabe num próximo vídeo, tá? Mas é demais, é muito bacana, né? E o último tipo de compute services é as functions. As functions são utilizadas para pequenos códigos, ou seja, pequenos trechos de códigos, né? Ela também suporta diversas linguagens. Ela é totalmente serverless, você não precisa se preocupar com nenhuma infraestrutura, né? Uma informação bacana é que ela roda em cima de containers também, né? Ela também é do tipo pago pelo uso, né? E o bacana é que você paga pelo uso somente no tempo em que ela está em execução. Então, se você tem uma função, uma rotina, que ela vai executar durante 10 minutos no dia, você vai pagar durante aqueles 10 minutos que ela é utilizada, né? O que é muito bacana. A sua execução ela é tanto automática através de alguns gatilhos, algumas triggers, ou pode ser também de forma manual. É mais raro, mas também pode ser feita, né? É isso aí, pessoal. Vou deixar aqui algumas referências que eu utilizei, tá? Deixo também os meus contatos.
Qualquer dúvida, fico à disposição. Também estou sempre aberto a feedbacks, né, para a gente estar sempre melhorando a qualidade dos nossos vídeos aí. Beleza? Muito obrigado a todos.